Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, cada um na sua residência, assim nós esperamos. Nesse momento tão delicado do nosso país, que vive, assim como o resto do globo, um momento de pandemia, é bom a gente estar com esses corações unidos, sabendo que nós não estamos sozinhos, é bom a gente saber que tem pessoas com o mesmo propósito que nós temos, que é de entender o mundo por um olhar espiritualizado, entender o mundo por um olhar evangelizado, porque isso muda tudo, muda a forma como o problema se apresenta, a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, a forma como nós lidamos com a nossa própria vida. Então é bom saber que mesmo no momento onde fisicamente as pessoas estão separadas, um momento grave, delicado, mas que existem corações que pulsam na mesma frequência. O tema de hoje, como a Flaviana bem adiantou para vocês, é errei. E agora? E é interessante porque somos humanos. Uma característica fundamental de ser humano é ser imperfeito. Se o ser humano não tem mais imperfeições, se o ser humano não toma decisões erradas, não opta por caminhos confusos, por caminhos às vezes sem saída, se o ser humano não olha para as suas escolhas e se arrepende, então ele não é mais humano, ele já é Deus, porque só Deus é perfeito. E não temos, enquanto humanidade, a pretensão de sermos deuses. Sabemos que somos seres falíveis. Sabemos que somos seres que normalmente aprendem por tentativa e erro. Por que tentativa e erro? Porque quando se apresenta um fato novo, um fato que nos é desconhecido, nós vamos tentar achar a melhor solução sem a experiência. Então vamos tentar. E não sabendo o melhor caminho, a melhor opção, é provável que das várias opções que a gente tenha na frente, a gente escolha aquela que não é acertada, o erro. E as escolhas erradas, nós vamos eliminando as nossas, é, as nossas escolhas que não são venturosas, até chegarmos na escolha correta. Então nós aprendemos, via de regra, por tentativa e erro, abandonando aquelas opções que não são legais, aquelas opções que não nos trouxeram bons resultados, e optando por aquelas que vão nos possibilitar chegar onde nós queremos. Isso é ser humano. Mas nós ainda temos um outro detalhe nessa equação. O nosso planeta, via de regra também, a gente está falando em generalizações. Existem exceções, mas vamos falar da regra. O nosso planeta é de espíritos que já ultrapassaram o seu ponto primitivo, onde só os instintos dominavam e o ser humano não tinha o mínimo raciocínio. O raciocínio era básico, era rudimentar. Passados tantos milênios, nos tornamos seres de raciocínio complexo, de emoções complexas. Então, nós já não somos seres primitivos, mas sendo espíritas e com uma visão reencarnacionista, com uma visão de imortalidade, também nós sabemos que não estamos próximos daqueles irmãos mais evoluídos, espiritualmente mais amadurecidos, mais experientes do que nós. Então, nós estamos mais perto do início do que perto do destino. Se fosse, por exemplo, fazer uma analogia entre sairmos de Brasília, capital federal, da onde nós estamos falando, para uma viagem, vamos colocar para Nova York, nós estamos mais perto de Brasília do que de Nova York, na nossa jornada evolutiva. Estamos mais perto da nossa origem primitiva, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos instintivos, do que da nossa capacidade angelical. Então nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que devemos fazer.
mas a gente tem um histórico de um comportamento, nós temos um histórico de uma maneira de ver o mundo, uma maneira de agir, que está arraigada em nós. São milênios agindo desse jeito. E aí nós amadurecemos, nós olhamos para o mundo e falamos assim: não quero mais agir assim. Isso aí não está certo. Isso aí me faz sofrer e faz os outros sofrerem. Puxa, que legal, vou mudar. E aí nós nos vemos repetindo os mesmos erros. O que deu errado? O que deu errado é que nós temos um histórico daquele tipo de pensamento, um histórico naquele tipo de ação, naquela cultura. E isso a gente não muda da noite para o dia. Então, a gente se vê cometendo erros que já não eram mais para serem cometidos. É a mesma coisa que você tem o hábito, por exemplo, de falar muito palavrão. E você é chamado a atenção pelo seu chefe, você é chamado a atenção na sua família, você é chamado a atenção na rua, você é chamado a atenção por uma autoridade policial, até se encrenca com isso, e aí você fala, está na hora de eu parar de falar palavrão. Legal. E fala, não vou falar mais palavrão, você é uma pessoa educada. E não dá 2 minutos, está xingando de novo. Porque existe um histórico do mau uso da palavra. Existe a vontade de usar a palavra da forma correta, de usar o vocábulo na sua forma mais positiva. Mas são anos falando de forma errada. Isso não se muda do dia para a noite. Por isso que no Espiritismo nós somos seres em evolução. O Espiritismo nos mostra que somos espíritos, mas que somos espíritos que têm uma trajetória. Não fomos criados prontos, acabados. Nós somos seres, assim, não digo eternamente, mas em período grande de construção íntima, como se fosse erguer uma catedral, tijolo por tijolo, parede por parede, coluna por coluna. E essa catedral íntima, nós não mudamos da noite para o dia. Então, fazendo uma pequena reprise do que foi falado até agora. Somos seres imortais, pessoas inteligentes, pessoas que, de acordo com a sua evolução, já são milhares e milhares de anos, tendo várias e várias e várias vidas aqui nesse planeta mesmo. Com isso, formamos a nossa personalidade. Com a nossa inteligência, nós sabemos aonde queremos chegar. Mas os maus hábitos que cultivamos durante tantas existências nos fazem, muitas vezes, errar sem ter a vontade de errar. E aí é que entra, mais uma vez, a orientação espírita. Lembrando que o espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo que retorna à sua fonte. Vamos imaginar a doutrina cristã como se fosse um rio. Nós estamos querendo conhecer a fonte onde a água é mais limpa, onde a água é mais pura. Porque conforme esse rio foi se desenvolvendo, ele foi correndo os campos, os vales, até chegar no mar, muita coisa foi se agregando a ele. Muita sujeira, muitos desvios, muitas represas foram construídas. De forma que aquele que está olhando o rio da foz já não tem o rio puro da sua origem. Então, quando o Espiritismo se coloca como cristianismo redivivo, ele quer voltar lá na origem, onde a água é pura, onde a fonte é saudável. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo da fonte. Bom, e o que o cristianismo nos mostra sobre a questão de quem nós somos? Porque na época de Jesus as pessoas também tinham esse drama. Eles falavam duas expressões, os judeus da época de Jesus, para falar do ideal e do real. O ideal era a figura do justo. O justo era aquele que cumpria com observância todos os mandamentos da Torá.
A Torá são 5 livros atribuídos a Moisés. Então nós temos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. E que tem vários regramentos religiosos, vários regramentos éticos, vários regramentos de higiene. Então a pessoa que seguisse 100% daqueles regramentos era chamada de uma pessoa justa. Pois bem, a gente pega, quando vai se falar de José, o pai de Jesus, Mateus fala que José era um homem justo, ou seja, era um fiel seguidor da Torá. E o oposto do justo é o pecador. A ideia está intimamente ligada ao opositor do justo. Pecador é harmata, é aquele que não atinge o alvo. É aquele que tem um alvo, mas na hora de jogar sua flecha, essa flecha se perde. Então, as leis da Torá, as leis de Deus, Yahvé, o Deus dos judeus, eram o alvo. O pecador é aquele que errava não cumprindo as leis de Deus. É aquela pessoa que conhecia as leis de Deus, mas que não as praticava, ou que as transgredia. Então era oposição à figura do justo. Só que as pessoas acreditavam que se você não fosse justo, Deus te puniria. Porque no Decálogo, né, os 10 mandamentos, diz que Deus pune o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então as pessoas tinham pânico de serem pecadoras, pânico de errar o alvo, de cometerem pecado. Porque cometer o pecado era sair da graça divina, da assistência divina. E a pessoa que não tem a graça é uma pessoa desgraçada. A origem da palavra desgraçada é que nem Deus olha para você. Nem Deus quer saber de você. É a pior ofensa que você pode dizer para alguém, ou que você pode dizer para você mesmo, é que você é um desgraçado. Você está dizendo que você não tem nenhum valor, que nem Deus te dá valor, nem Deus te dá atenção. Isso é uma pessoa desgraçada. As pessoas da época de Jesus tinham muito medo de perderem a graça divina, porque se elas perdessem a graça divina, a vida delas seria totalmente uma vida fracassada. Então elas teriam doenças, elas teriam problemas em família, elas perderiam as suas terras, o seu gado morreria, não daria leite, as suas plantações não dariam frutos. Então elas faziam questão de serem pessoas justas, mas não conseguiam. Porque a natureza humana da imperfeição é mais forte do que a vontade de seguir as leis de Deus. O que Jesus oferecia para essas pessoas? Aí nós temos que ver a tradição que Jesus dá continuidade, que é a tradição de João Batista. Arrependei-vos. Convertei-vos à mensagem da boa nova. A boa mensagem, a boa notícia. Evangelho. Então as pessoas deveriam se converter. As pessoas deveriam passar por um processo de arrependimento e de mudança de vida. Você errou, não tem mais o que fazer. Não tem como voltar no passado e consertar os atos. E você vai continuar errando. Porque você é ser humano. Se tiver 5 opções para fazer uma coisa, provavelmente você vai ter 4 que não vão funcionar e uma que vai funcionar. Então a chance de você errar é sempre maior do que você acertar. Jesus sabia disso. Então, nos evangelhos tem uma palavra em grego chamada metanoia. Mudança de mente, mudança de visão. O que ele pedia para as pessoas que aceitavam o evangelho é que parassem de olhar as coisas como elas vinham olhando e olhassem pelo olhar do Pai, pelo olhar de Deus, o olhar do Abba. Abba é uma palavra em aramaico que significa papai. Jesus não chamava Deus do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo.
Ele chamava Deus de papai. Então, a visão desse Pai divino é a visão que nós devemos ter. Porque o reino de Deus é um reino onde a visão de Deus prevalece. Então, para entrar no reino de Deus, nós temos que olhar o reino pelo olhar divino, metanoia. Então, ela passa por essa conversão. Converter é mudar o sentido, mudar o rumo. O batismo, que normalmente era feito no rio, quando não tinha o rio numa piscina, o batismo era o sinal da conversão, da metanoia, da mudança de atitude, da mudança de mente. E tem dois casos interessantes de pessoas que viviam em pecado, ou seja, não viviam como justos, não viviam de acordo com a Torá, e que são abraçadas por Jesus. A gente tem um caso famoso de Paulo de Tarso, na época Saulo, mas isso se dá depois da Páscoa, depois da morte de Jesus. Os casos que eu quero falar são casos de Jesus vivo, que Jesus estava fazendo as suas pregações e essas duas pessoas são atraídas para os seguidores de Jesus. Talvez a maioria de vocês estejam pensando na figura de Maria de Madalena, mas Maria de Madalena, ela nunca foi colocada nos evangelhos como prostituta, nem como pecadora. Lucas só diz que era uma mulher possuída por 7 espíritos. E quando se fala em espíritos, numa situação dessa, você está falando em espíritos imundos. Então, era uma pessoa possuída por 7 espíritos imundos. 7 é pleno. Então, era uma pessoa plenamente possuída, totalmente possuída. Provavelmente nós diríamos que era uma pessoa, no linguajar de hoje, totalmente perturbada. Mas não é o caso que nós queremos citar, porque nós estamos falando de uma pessoa perturbada, é uma pessoa doente. Quando Jesus recupera Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ele está dando a saúde a uma pessoa doente. Mas ele não está ele não está curando um pecador, ele não está corrigindo um pecador. Tem 2 casos que são interessantes, 2 envolvidos com impostos. Um é Mateus, também chamado de Levi, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, Mateus no Evangelho de Mateus. Levi, ou Mateus, era um cobrador de impostos em Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, André, João e Tiago, irmão de João. Eles eram pescadores e tinham que deixar boa parte do produto da sua pesca, da sua rede, para Mateus, que, pegando esse produto, levava provavelmente para Herodes Antipas como o preço desse imposto. E por isso ele era odiado, porque Herodes Antipas era considerado um rei estrangeiro, então ele tirava dos seus compatriotas para dar para um ditador estrangeiro, um opressor estrangeiro. Então ele não deveria ser nem um pouquinho querido entre as pessoas da comunidade de Cafarnaum, que era uma comunidade muito pequena, uma cidadezinha com menos de 1.000 habitantes. Quando Jesus passa na coletoria e diz para Levi, vem, me segue, pensa no auditor da Receita Federal, que no funcionalismo público brasileiro é um cargo de alto status e de alto salário. É a elite do funcionalismo público. E mesmo nos estados, no Distrito Federal, regionalmente também. A gente está falando de uma pessoa que é uma elite, que ganha muito bem. Naquela época, ele não tinha um salário, ele tinha um percentual daquilo que ele cobrava. Então, quanto mais ele cobrasse, maior o percentual que ele arrecadaria. Então, o salário dele era a própria propina, era a própria corrupção. E Jesus, tendo 4 pescadores com ele, que todo dia tinham que passar por Mateus ou Levi, todo dia deixar o fruto da madrugada do seu trabalho com ele, Jesus fala para esse cobrador de impostos, vem e me segue. E este homem estava largando a segurança do seu trabalho, estava largando a segurança, o seu status, da sua condição, numa época de grande pobreza, de grande miséria, para ter a visão de um justo, para seguir a visão do reino, a visão de Deus, do Abba, do Paizinho. Aí, quando Jesus vai para Jerusalém,
para aqueles que não estão familiarizados, né, com a geografia bíblica, Cafarnaum é mais ou menos uns 150 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém é um subidão. Jerusalém fica a 700 e tantos metros acima do nível do mar. Normalmente, os peregrinos que iam para a Páscoa, eles passavam primeiro em Jericó, para depois fazerem a subida para Jerusalém. Até quando fala da parábola do bom samaritano, é exatamente esse percurso entre Jerusalém e Jericó. Pois bem, Jesus, quando chega em Jericó, tem o chefe da coletoria dos impostos, o chefe da opressão de todas as pessoas em Jericó. Um homem que ficou rico, e fala que era um homem muito rico no Evangelho, exatamente promovendo a pobreza dos seus concidadãos. E ele, muito curioso, ele quer ver Jesus, mas ele era muito baixinho. A multidão, no meio da multidão, ele não enxergava Jesus. Então, ele sobe numa árvore que o Evangelho chama de figueira brava, outros chamam de sicômoro. Tem uma árvore dessas lá em Jericó até hoje. Claro que é uma árvore muito mais recente, mas é uma árvore frondosa, realmente grande, onde Zaqueu, o pequenininho, o baixinho, sobe para ver Jesus. E Jesus, vendo o esforço daquele homem em ver o pregador vindo da Galileia, fala: Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. E as pessoas ficam revoltadas. Mas que raio de profeta de Nazaré é esse homem? Será que ele não sabe, se ele pensa que é o Messias, que Zaqueu é um opressor, Zaqueu é um bandido, Zaqueu é um corrupto, Zaqueu é um cara mau? E Jesus parece que, percebendo o pensamento daquelas pessoas, diz assim: hoje, falando para Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. E aí Zaqueu se justifica para as pessoas ali dizendo: Senhor, hoje eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se eu prejudiquei alguma pessoa, eu vou recompor, reparar 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou na tua casa, porque Zaqueu não estava vendo mais o mundo pelos olhos de um homem, mas pelos olhos de Deus. Metanoia, mudança. Esses são casos que nós espíritas, olhando para a fonte, nós não vemos que Jesus falou para Mateus, ou Jesus falou para Zaqueu, dizendo: olha, reencarna, porque nessa encarnação você se arrependeu, parabéns, mas não tem solução para o seu problema. Você vai ter que passar por um karma, você vai ter que passar por uma expiação, só na próxima vida, para que você consiga, aí sim, uma... Não. Hoje a salvação entrou na tua casa. E aí, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, vejam lá por volta da questão 1000, um pouquinho mais para cima, 990, 991, aí depois a questão 1000, continuando, falando sobre a questão do arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para aquela pessoa que quer entrar em paz com a sua consciência. No jargão bíblico, para aquela pessoa que quer ser um homem ou uma mulher justo. Ou justa, né? Para ser uma pessoa justa, a primeira coisa é o arrependimento. E o que é o arrependimento para quem faz o errado? É a mudança de mente, a metanoia. Você mudou a sua forma de ver, por isso você se arrependeu. Porque se você não tivesse se arrependido, você ainda estava rindo do mal que você fez, do vício que você tem, das coisas erradas que você praticou. Se você se arrepende, por mais doloroso que seja o arrependimento, é sinal que você se converteu. O primeiro sinal da conversão genuína é o arrependimento. Arrependimento não é remorso, porque o remorso, ele congela, o remorso cimenta a gente na dor do erro. Isso não nos interessa. O que nos interessa é: errei, eu me arrependo de coração, fiz o que eu não deveria ter feito, agi como eu não deveria ter agido, e daqui para frente.
E aí os espíritos, porque Kardec pergunta, o espírito pode se arrepender na vida espiritual? Os espíritos dizem pode. E ele se arrependendo, a falta é reparada numa próxima vida. Por isso, da benesse da reencarnação. A reencarnação é sempre uma porta que se abre para os nossos erros. Algumas pessoas dizem assim, mas então vou reencarnar eternamente. De forma nenhuma. Porque nós sempre aprendemos de forma exponencial. Nós nunca aprendemos uma única coisa. Quando você consolida um aprendizado, você traz várias outras coisas junto com aquele aprendizado. Você nunca aprende uma coisa só. Quando você consolida um aprendizado, você pega um conjunto, uma cadeia de ensinamentos que se firmam dentro de você. Então, o espírito, quando se arrepende, ele pode reparar numa outra vida. Aí Kardec pergunta, mas e quando ele se arrepende nesta vida? Tem reparação? Aí os espíritos respondem, se for possível, com certeza. A reparação pode ser feita aqui e agora. Você não precisa esperar desencarnar para começar o seu processo de conversão, o seu processo de metanoia, o seu processo de se tornar uma pessoa justa. Uma pessoa que cumpre os mandamentos divinos. Porque Deus, sendo perfeito, as suas leis são perfeitas. Se você cumpre as leis de Deus, você se aproxima da perfeição. Logo, você se aproxima da felicidade. Se você descumpre, você vai para a imperfeição. E na imperfeição só existem trevas, só existem tumulto, só existe injustiça. Onde tem injustiça, há insegurança. Não tem como ser feliz. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos pessoas justas. Ou seja, pessoas que cumprem a lei de Deus. Quando nós nos afastamos, seguindo o jargão bíblico, nos tornamos pessoas pecadoras. Ou seja, pessoas que erram o alvo. Não estamos no nosso melhor, não estamos na nossa potência. Então, sim, nessa vida é possível nos arrependermos. Nessa vida é possível nós já começarmos a reparar os nossos erros. E a partir desse momento, construir o equilíbrio. Deus não é um Deus punitivo, porque Deus não tem alegria nenhuma só em punir. Deus é um Deus justo. É diferente. Porque justiça requer equilíbrio. Punição, não. Existem punições injustas. Por isso que Deus não é punitivo. Deus é justo. Então, Deus, ele quer oferecer para nós o equilíbrio. Se nós desorganizamos algo, nós nos arrependemos. E a reparação dessa desorganização é a organização. A desorganização feita pelo ódio, ela é composta pelo amor. A desorganização feita pela violência, ela é reposta pelo perdão. É sermos justos, porque não somos mais quem nós éramos. Nosso processo de conversão é um processo o tempo todo de tentar sermos melhor quem nós somos, do que nós somos. Porque nós não nos satisfazemos com a nossa imperfeição, nós não nos satisfazemos com os nossos erros, com as nossas falhas. Porque não está em nós ficarmos acomodados no sofrimento. A não ser que a gente seja masoquista, aí é diferente. Aí a gente tem problema. Porque pela lei do progresso, deem uma olhadinha, a terceira parte do Livro dos Espíritos, pela lei do progresso, a gente não quer parar. A gente quer ser mais, melhor. Tudo que tende à perfeição é mais bonito, é mais sábio, é mais amoroso. Porque tende à perfeição. A perfeição não está na feiura. E veja que eu não estou falando de das formas físicas. Eu estou falando da formação espiritual. Não está na deformidade espiritual.
A própria palavra corrupção significa desagregação, é o apodrecimento, é a desagregação de quem nós somos. Por isso que a corrupção é um crime tão grave, porque nós estamos falando um crime talvez não julgado pela lei dos homens, que às vezes prescreve, mas um crime que corrói a alma. Zaqueu e Mateus, na sua função de coletores de impostos, eram almas corroídas, eram almas em desagregação. Quando elas aceitam o chamado de Jesus, a partir dali, eram novas pessoas, pessoas renovadas. A simbologia do batismo é uma simbologia muito bonita. No Espiritismo, nós não temos liturgia, nós não temos dogmas, nós não temos nenhum tipo de sacramento, porque o Espiritismo ele foca muito no íntimo, no coração, no sentimento, e não nos atos exteriores. Mas de forma nenhuma nós olhamos para essas liturgias, para esses sacramentos e os desmerecemos. Nós respeitamos, porque todas as religiões que fazem isso têm pessoas sinceras, que aquele ato representa uma mudança na vida da pessoa, representa um compromisso assumido. É simbólico. Os símbolos são fortíssimos. O símbolo do batismo é belíssimo. O símbolo do batismo não era como hoje, pelo catecismo cristão, não é o símbolo de uma pessoa que ela está livre dos seus pecados, principalmente do pecado original. O batismo dado por Jesus, no começo do cristianismo, a pregação do batismo dos primeiros cristãos, que não tem nenhuma narrativa dizendo que Jesus batizava, aliás, não tem nem narrativa que seus apóstolos, quando Jesus era vivo, batizavam, mesmo que nós encontramos nos evangelhos, dizendo para os apóstolos irem, batizarem, pregar o evangelho, aquilo ali são adições posteriores de uma segunda, terceira geração de cristãos, mas o símbolo do batismo, naquela época, era você, pronto, você afundou na água, você imergiu. A partir desse momento, o homem velho morreu. Então a pessoa impaciente, a pessoa vingativa, a pessoa irascível, a pessoa mentirosa, a pessoa corrupta, a pessoa adúltera, entrou no rio, mergulhou, imergiu, e batismo significa imersão, essa pessoa é o homem velho, morreu. Aí quando a pessoa saía da água, a simbologia era belíssima. É uma pessoa renovada, ressuscitada em Cristo. Então ela matou aquela pessoa pecadora, lembram? Armata, errar o alvo, e emergiu daquele rio, ou daquela piscina batismal, emergiu uma pessoa agora convertida, uma pessoa que agora tem uma outra visão, a metanoia, mudou a sua mente, uma pessoa renascida em Jesus. Renascida em Jesus não significa só uma pessoa que teve seus pecados apagados e agora está apta para ir para o céu. Não. Era uma pessoa que renasceu com a proposta de seguir os passos de Jesus, de seguir os exemplos de Jesus. Então, essa pessoa renascida em Cristo teria que ser uma pessoa com novas atitudes. Essa era a fonte. Aí, vamos trazer para o Espiritismo? O Espírito de Verdade nos diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é a mesma coisa? A gente não precisa entrar num rio, se afundar e emergir. Basta a gente olhar e falar assim: caramba, eu tenho feito, tenho agido até aqui desse jeito. Eu não tenho sido legal, não estou me sentindo bem. Está faltando alguma coisa. Eu sinto que eu estou fragmentado. Eu quero me sentir inteiro, quero me sentir íntegro e não corrompido.
reconhece-se o verdadeiro espírito por sua transformação moral. Transformação moral é a conversão, é a mudança de mente, a mudança de atitude, um olhar novo para a vida, com novas atitudes para a vida. Transformação moral. E, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, porque a gente tem as más inclinações, são milhares de séculos agindo de uma forma. Então, é natural que esse hábito, mau hábito, se sobreponha à forma boa da gente agir, à forma correta da gente agir, a forma que mais nos aproxima da vontade divina. Mas aí requer esforço, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Mudar os hábitos nunca é fácil. Pense em uma dieta. Pense no seu hábito alimentar, nas coisas que você saliva, nas coisas que você gosta, e que, ou por um problema de saúde, ou por um problema estético, você está querendo mudar. Mudar o hábito da alimentação é muito difícil, não é pouco, é muito difícil. Agora, a gente está falando de hábitos da boca. Imaginem hábitos do espírito. Impossível de forma nenhuma. Mas é uma vigilância constante, até que se torne automático. Então é nessa vida. Não tem que esperar outra vida para que na outra vida a gente expie os nossos erros, para que na outra vida a gente se regenere, para que na outra vida a gente aprenda inglês, aprenda a tocar piano. Não faz sentido. Sendo almas imortais, o que nós temos que fazer é aqui e agora. A oportunidade que nós estamos tendo é única. A gente pode ter várias reencarnações, mas nenhuma das nossas reencarnações será igual a esta. Esse momento é único. É aquela máxima grega, né, que uma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio, que nunca vai ser a mesma pessoa e o mesmo rio. Essa vida é única. Então o que nós temos que fazer é aqui e agora. E o que nós fazemos aqui e agora ecoa por toda a eternidade. Alcança os milênios. Então, meus amigos, errei. E agora? Agora, arrependa-se. Primeira coisa. Entenda que você errou. E não adianta saber que errou, e eu nasci assim, e cresci assim, e vou continuar sempre assim. Isso é teimosia, não é arrependimento. Então, primeira coisa, arrepender-se. Segunda coisa, reparar o erro. Trazer harmonia para onde levamos desequilíbrio. Aí cada um sabe onde errou e o desequilíbrio que causou. E o que é necessário para trazer o equilíbrio. E a partir daí, ter o firme propósito de não errar mais. Tem um caso muito interessante no filme sobre a vida de Gandhi, filme longo, se não me engano, 4 horas, da década de 80, que quando ele está. Eu vou puxar pela memória, mas se não me engano a cena é essa. Era um país dividido entre hindus e muçulmanos. Os muçulmanos vão para o norte e formam um país chamado Paquistão, e os hindus ficam no que nós conhecemos como Índia, mas eles continuam em guerra. E houve muito assassinato entre eles, muita briga entre eles. Pois bem, aí vem um homem transtornado falar com Gandhi e diz assim: eu cometi um erro terrível. Se eu não me engano, era um hindu. E ele diz que viu uma criança muçulmana e que ele tinha tanto ódio, porque tinha sofrido muito, ele e a família dele, nessa guerra religiosa. Ele pega uma criança muçulmana e esmaga o crânio dela. Ele assassina a criança. Mas o remorso começa a comer esse homem por dentro. E ele vai falar vai desabafar com Gandhi e pede uma orientação. Gandhi olha para ele com muita tranquilidade e diz assim:
Então você vai pegar uma criança do mesmo tamanho, da mesma idade, muçulmana, e vai educá-la com muito amor, como se fosse filha do seu sangue. E tinham muitas crianças órfãs, exatamente por causa dessas brigas entre etnias. Você vai amar essa criança, como você não teve a oportunidade de amar a criança que você matou. Arrependimento, reparação, metanoia, mudar a mente. O que qualquer erro que nós tenhamos feito, Deus é infinito no seu amor. Não existe erro que suporte o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos dá a oportunidade de repararmos todos os nossos erros. Deus é amor e ele nos ama dando a oportunidade. Não é apagando os nossos erros, mas dando a oportunidade para que nós mesmos reparemos os nossos erros e recobremos a nossa dignidade. Fico por aqui, meus amigos. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Reparem, arrependam-se e reparem os seus erros, para que o mundo seja aí sim um mundo de regeneração. Uma ótima noite a todos vocês.